Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Abençoe cada um dos irmãos que estão online também. Que Deus possa abençoar esse tempo. Eu confesso que eu passei essa semana numa expectativa muito grande. Eu acho que todos, né? Pensando que nós demoramos aí. O último encontro nosso foi no 1º de março, primeiro domingo de março. A gente esteve juntos aqui nesse templo, adoramos o Senhor. E desde esse tempo até hoje nós nos vimos online. Algumas pessoas eu até me encontrei por aí, mas online, muitos daqui eu só vi online. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu estou vendo esse encontro aqui como o primeiro passo de uma caminhada que o Senhor vai nos permitir trilhar, e em breve nós poderemos estar todos juntos aqui novamente. Sem máscaras, em nome de Jesus, debaixo da graça do Senhor, adorando a Ele. Mas por enquanto a gente vai ter que ter a paciência, a prudência, o cuidado para a gente se proteger e proteger uns aos outros. A expressão de amor, como preguei domingo passado, é cuidar da gente e cuidar uns dos outros. Por isso que Deus possa abençoar cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Eu fiquei pensando também no salmo que queria ler nesse reencontro nosso. E o salmo de número 63, um salmo que eu gosto muito, meus irmãos, porque ele fala de uma expectativa do povo de Deus de se encontrar com o seu Deus. Nós estávamos nos encontrando com o nosso Deus, mas o povo de Israel sempre tinha essa expectativa de se encontrar com Deus em comunidade. O povo sempre queria estar junto e junto adorar o nome do Senhor. Esse salmo foi escrito nessa expectativa que o povo tinha. O Salmo 63, versículo 1 ao versículo 5, ele diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Os lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Amém. Essa era a expectativa, meus irmãos, do povo de Deus, de se encontrar, de matar a sua sede espiritual, porque é isso que acontece quando nós nos encontramos com o nosso Deus. Nós temos uma sede interior, a nossa alma anseia pelo Criador. E quando a gente chega diante de Deus e o adora e o contempla, nós matamos a nossa sede, nós saciamos a nossa alma. E é legal que ele fala assim: quero contemplar-te no santuário. Hoje nós estamos aqui, aqueles que puderam estar, contemplando a Deus no santuário. Só que o salmista diz assim: eu quero estar perto do Senhor, eu quero estar junto do Senhor, eu quero Te contemplar. Mas aí adiante ele fala: e quando eu Te encontrar, Senhor, eu quero cantar ao Senhor. Eu quero exaltar o nome do Senhor. Eu quero abrir minha boca e louvar o Senhor. E eu vou falar coisas boas do Senhor. Eu quero bendizer o Teu nome o tempo todo, Senhor.
E ele faz uma declaração que é um versículo de vida. E esse versículo me acompanhou nesse tempo da pandemia, sempre me ajudando a pensar sobre o amor de Deus. Ele fala que o amor de Deus é melhor do que a própria vida. Quando eu me encontrava triste, deprimido, porque cada vez que a gente pensava na situação que estava vivendo, vinha aquela tristeza, aquela angústia. Aí eu lembrava desse versículo, ele tem lá no meu iPad, eu coloquei ele bem grande. Eu li esse versículo, e aí eu falava: Deus, eu tenho o teu amor. O fato de eu ter o teu amor me atingindo, me alcançando, é melhor do que a própria vida. A vida está difícil nesse tempo de pandemia. Há lutas e desafios, mas o teu amor me faz vir alegria. Isso me alegrava o coração, isso dava vontade para seguir adiante. Por isso, meus irmãos, nós temos o amor de Deus. E podemos nessa manhã adorar o Senhor, exaltar o nome de Deus, dizer que o amamos, glorificamos porque Ele nos ama. Por isso é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos orar a Deus e depois vamos cantar, soltar nossa voz para a glória de Deus. Amém? Então vamos nos colocar de pé e fazer essa oração no templo. Senhor Jesus, nesse momento, através do Teu nome, nós estamos adorando ao Deus Criador do universo. Tu conheces, Pai, o meu coração e certamente o coração de cada um dos que aqui está. Nós estamos felizes, Pai, porque o Senhor nos dá a alegria de novamente nos encontrarmos nesse templo. O Senhor foi amoroso e bondoso durante essa pandemia. O Senhor nos guardou, nos protegeu. O Senhor não nos abandona, Pai. O Teu amor é melhor do que a nossa própria vida. E nunca, Pai, o Senhor deixou faltar o amor do Senhor. Todas as manhãs, o Senhor derramou o Teu amor sobre nós. Nesta manhã nós temos a alegria de receber o Teu amor aqui no templo, juntos. Também eu peço que o Senhor alcance e derrame o mesmo amor sobre todos aqueles irmãos e irmãs que estão assistindo este culto online. Que eles estejam debaixo da graça do Senhor da mesma forma, Pai. Que nós possamos juntos esta manhã nos unirmos em adoração e dizermos que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, de que nós dependemos do Senhor a cada dia. Obrigado porque o Senhor tem nos revelado que somos muito dependentes do Senhor. Somos pequenos, mas o Senhor, sendo grande, nos fortalece, nos ampara. Muito obrigado porque na nossa fraqueza o Senhor se torna a nossa única força, Pai. E é pelo Senhor que nós caminhamos. Por isso, Deus, nós te adoramos esta manhã. Alimenta a nossa alma e nos permite viver essa alegria esta manhã. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos cantar juntos? Matar a saudade de adorar o Senhor no templo? Bom dia, irmãos. É uma alegria grande estarmos na casa do Senhor, tendo esse privilégio de louvar o nome do Senhor. Esse cântico que nós vamos cantar agora fala comunhão e adoração. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. E é, como eu falei, um motivo de alegria, de termos este privilégio, de estarmos aqui retornando aos pouquinhos, mas
momento precioso, um momento em que nós podemos voltar na casa do Senhor para louvar Ele aqui na casa dele, no templo, ter esse momento gratificante. Então vamos louvar o nosso Deus com alegria. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. A alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, voltou da criação no seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, voltou da criação no seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, voltou da criação no seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor. Nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Amém. Próximo cântico, ele é um cântico que exalta o nome do Senhor, porque Ele é grande e muito digno de todo louvor e de toda adoração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, em quem nos ajuda contra o inimigo.
Os irmãos podem se assentar. Este momento, eu gostaria de ler na palavra do Senhor alguns versículos sobre a oração e as respostas do Senhor. Nós, neste domingo, na escola dominical, eu falei com as crianças, na aula deles, sobre que a tia ia entregar para eles um marca-texto, né, em forma de um semáforo, eu pus ali, e que é referente às orações, né, e às respostas de Deus. Nós temos lá o semáforo que ele tem a cor vermelha, amarela e verde. E são as 3 respostas que Deus nos dá: o não, o espere e o sim. Eu falei com eles que Deus sempre escuta as nossas orações. E Ele sempre responde às nossas orações. Não é porque você não recebeu o seu pedido que Ele não respondeu a sua oração. Às vezes Ele está respondendo com um não ou com um espera. Nós recebemos hoje um sim de podermos estarmos aqui na casa do Senhor. E nós ainda estamos aguardando, esperando o momento em que nós possamos retornar com segurança, mas retornar em todas as nossas atividades. E alguns versículos na palavra do Senhor, por exemplo, em Salmo 6, no versículo 9, fala assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. No Salmos 34, 15, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. No 34, 17, os justos clamam ao Senhor e Ele os ouve e o livra de todas as suas tribulações. No versículo 18, o Senhor está perto de quem tem um coração quebrantado e salva os espíritos abatidos. E o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. E nós temos essa certeza de que Deus escuta as nossas orações. Hoje ainda nós não podemos trazer aqui à frente os nossos pedidos e os nossos agradecimentos, porém nós podemos mandar lá no nosso grupo do WhatsApp da igreja, que nós estaremos, eu vou orar agora, mas também durante a semana os irmãos podem estar orando. Os dízimos e as ofertas vão continuar, por enquanto, sendo transferidos ou depositados na conta da igreja. Então, eu queria que as crianças, se o papai e a mamãe pudessem trazer, se viesse ali, cada um pegasse um, e a tia vai orar
pelos pedidos, pelos agradecimentos. Eu sei que cada um de vocês tem os seus pedidos, né? Nós vamos continuar orando por este momento que estamos passando, pedindo que Deus continue nos protegendo, nos livrando, e que em breve nós possamos retornar com todas as nossas atividades para louvor e honra do nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhinhos. Tem o João, acabou de chegar. Que Ellen, nós estamos pedindo para as crianças virem aqui buscar um trabalhinho das crianças. Você pode vir aqui à frente pegar? É que Deus responde às nossas orações. Aí nós temos as 3 formas que Deus responde. Pode ser o não, o espere ou o sim. Vai colocar na Bíblia, na revista, em algum livro que vocês estiverem vendo. Acho que agora nós podemos orar, então. Vamos fechar os nossos olhinhos, falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, aqueles que nos assistem, aqueles que estão aqui. Te louvo, Senhor, pela vida de cada um. Obrigado, Senhor, pela vida das crianças. E obrigado também, Senhor, pelas suas respostas. Que o Senhor sempre nos escuta, o Senhor sempre quer o melhor para nós, e o Senhor sempre tem o melhor para nós. Pedimos que o Senhor continue com os seus olhos atentos, os seus ouvidos inclinados para as nossas súplicas, os nossos agradecimentos, Senhor, os nossos pedidos que temos colocados diante do Senhor, que o Senhor possa, Senhor, com a Tua vontade, a Tua misericórdia, conduzir, Senhor, as nossas vidas conforme o agrado do Senhor. Nós nos colocamos em Teu altar, Senhor, à Tua disposição. Nós queremos, Senhor, mostrar ao mundo o Teu amor, a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz para nos salvar e nos dar, Senhor, essa oportunidade de sermos chamados filhos Teus. Obrigado, Senhor, também pela vida do Moura, pelo pastor, ó Pai, que ele vem trazer a palavra, que nós possamos, Senhor, estarmos com os nossos corações atentos, Senhor, e abertos para a Tua palavra e o Teu falar, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe também com a sua palavra. E esse momento eu vou estar ministrando a vocês o que Deus me deu nessa manhã para ajudar a vida espiritual de vocês. Eu também, como a gente fica sempre pensando no novo momento, esse tempo todo eu estou pregando online, e pregar gravando o sermão é de um jeito e pregar aqui é de outro jeito. A Letícia sabe muito bem. É muito melhor pregar aqui. É muito melhor. Poder olhar e falar, gravando, é uma dificuldade muito grande.
mas eu fiquei pensando que queria trazer uma palavra vinda do coração, que o Senhor me deu para esse novo momento, e queria compartilhar com vocês. E eu lendo o texto de Timóteo, capítulo 1 de Timóteo, estava ouvindo os conselhos que o apóstolo Paulo estava dando para Timóteo, para me ajudar também nesse novo momento. E quando cheguei no capítulo 6 de Timóteo, lendo ali, eu cheguei lá no versículo 11 e o versículo 12, e eu já li muitas vezes esse texto aqui, é um texto referência para pastores, mas quando eu cheguei nesse texto, eu fiquei assim um tempo meditando nesses dois versículos. É um texto que eu já preguei em outro momento, inclusive. E quando eu li o início do versículo 12 de Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, me veio o coração assim: guarde a fé, guarde a fé. E o tema, então, da mensagem de hoje é guardem a fé. Essa foi a palavra que o Senhor me falou para dizer para vocês. Irmãos, guardem a fé, porque a nossa fé cristã, ela sempre foi provada, está sendo provada nessa pandemia, mas ela será muito provada. O mundo passa por momentos estranhos, situações que a gente não consegue compreender totalmente, mas o Senhor compreende. Por isso, a fé ajuda a gente a enfrentar o que a gente não conhece, confiando, seguro, firme. A fé é a certeza de que tudo vai dar certo, porque nós acreditamos num Deus poderoso. E o apóstolo Paulo estava pregando para Timóteo, ensinando Timóteo, através das suas cartas, porque Timóteo iria enfrentar uma grande luta na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era muito perseguida, porque Éfeso era uma cidade muito, muito idólatra. Era uma cidade que criava uma série de situações difíceis para os cristãos. E os cristãos tinham que enfrentar aquelas lutas, suportar. E o apóstolo Paulo dá uma série de conselhos para Timóteo, mas quando chega no capítulo 6 aqui, ele pega e fala: Timóteo, guarde a sua fé, porque ela vai ser testada, ela vai ser provada. O inimigo virá para tentar peneirar você, e é preciso você guardar no seu coração. Por isso o texto, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Irmãos, o texto aqui, essa frase que eu falei no começo do versículo 12, fala, combata o bom combate da fé. Tem outra tradução que fala também, corra a boa corrida da fé. O apóstolo Paulo está usando essa palavra que tem esses dois significados, porque ele quer dizer para Timóteo: Timóteo, a vida nossa é uma corrida cheia de obstáculos, cheias de dificuldades, e que nós precisamos fazer uma boa corrida. Mas a mesma palavra tem essa mensagem: Timóteo, a vida é como um combate, uma luta que enfrentamos. E nós precisamos travar esse bom combate, essa boa luta. O que ele coloca, a última palavra, como a boa corrida da fé, ou o bom combate da fé, é que ele está dizendo, a vida debaixo da fé, ela pode se tornar uma boa corrida. Sem a fé, a vida se torna uma corrida difícil, sofrida e que dificilmente se chega no prêmio final. Sem a fé,
a vida, que é um bom combate, que é um combate, ela se torna um combate ruim, difícil e dificilmente se vence a luta. Mas quando se coloca a fé, então nós podemos ter uma vida boa e um combate bom. Interessante que ele está falando isso para Timóteo, mas está falando também para todos nós, irmãos. Quando nós nascemos, nós começamos uma corrida. Nós começamos a crescer e cada fase da nossa vida exige de nós um obstáculo, um desafio como uma corrida. E os obstáculos vão cada dia mais ficando mais difíceis, mais complicados. É como uma escola que vai ali o prézinho, o primeiro ano, segundo ano, e a coisa vai ficando mais complicada. É uma corrida que nós temos que enfrentar. Eu visitei meus pais essa semana e percebi a luta deles com as suas enfermidades da velhice. Minha mãe, eu sento na mesa ali, minha mãe começa a contar as coisas e metade da conversa é as dores que ela está sentindo, as dificuldades que ela está passando, porque ela está enfrentando uma corrida e uma corrida difícil. Ela está combatendo na sua vida para vencer e cada vitória ela celebra, se alegra. A vida é assim, uma corrida difícil, mas que a gente precisa enfrentar. Um combate complicado, mas que a gente precisa lutar. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Porém, o apóstolo Paulo está dando a solução, o meio de fazer com que a corrida da vida se torne uma boa corrida e um bom combate. É preciso você guardar a fé que você recebeu, Timóteo. E é interessante que o apóstolo Paulo não está falando uma coisa que ele leu, que ele soube de alguém e agora está contando para Timóteo. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Timóteo, ou melhor, no 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele tem uma clássica expressão. Alguém tem coragem de tentar? Falar? Eu vou ouvir ali. Combati o bom combate. Completei a carreira ou a corrida e guardei a fé. O apóstolo Paulo disse, olha, Timóteo, eu também fiz isso. Eu enfrentei a vida como uma boa corrida, como uma corrida ou como um combate. E eu completei essa boa corrida. Eu completei esse bom combate. Mas eu completei porque eu guardei a fé no meu coração. Todas as vezes que a vida me trouxe obstáculos, todas as vezes que me veio alguma pressão para que eu desistisse da minha fé, eu me mantive firme. Eu aqueci mais o meu coração. E é fácil de perceber isso nas cartas que o apóstolo Paulo escreve, irmãos. O apóstolo Paulo, o tempo todo nas cartas, ele fala, eu estive orando, eu gastei muito tempo orando, eu todos os dias me coloco em oração. O apóstolo Paulo, ele sempre aquecia a sua fé através de uma vida piedosa diante de Deus, uma vida de comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo está olhando para Timóteo, sabendo da luta de Timóteo, o apóstolo quer que Timóteo conserve a sua fé, porque ele sabe que se Timóteo não cultivar a fé que ele recebeu, não guardar essa fé no sentido de fazer com que ela cresça, ele não suportaria pastorear a igreja de Éfeso e muito menos ser um bom cristão em Éfeso. É um conselho para nós também, irmãos. Eu creio que nessa pandemia, o que mais nós podemos fazer é guardar a nossa fé. Enfrentar as lutas, sempre olhando para o Senhor. Foi assim, e eu vi o testemunho de várias pessoas que conversei. Como você está suportando? Olha, humanamente eu não consigo. Mas aí eu olho para o Senhor, oro e confio que Ele vai dar uma solução. Essa semana, inclusive, uma pessoa de nossa igreja passou por uma grande tribulação e necessitou de uma grande confiança no Senhor para suportar. E eu conversei com essa pessoa e falei para ela, e ela também, 2 dias antes, ela havia me mandado uma música falando sobre isso. Eu falei, olha, Deus está no futuro, controlando cada parte do nosso futuro.
Então confia, acredita, por mais que você está passando por essa tribulação. Então, irmãos, guardar a fé é o conselho do apóstolo Paulo. Quando a gente guarda a fé, as lutas vêm, mas a gente continua confiando. As dificuldades aparecem, mas elas são suportadas. A gente não perde a direção. A gente pode ficar um pouco atordoado no primeiro momento, mas depois a gente recupera a consciência e entende que Deus está no controle de todas as coisas. A fé cristã é isso. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é que controla esse mundo. Quando a gente guarda essa fé, conserva essa fé, nós seguimos adiante. No versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, você um dia fez uma confissão diante de muitas testemunhas. Essa palavra que Paulo dá a Timóteo, Paulo está lembrando: Timóteo, você se lembra que um dia você se converteu e você fez a confissão de que amava a Deus, de que Jesus Cristo era o seu Senhor, de que você agora é um seguidor fiel? Versículo 12. Ele fala: nesse dia que você fez essa confissão, você ganhou a vida eterna. E no versículo 12 também o apóstolo Paulo fala assim: tome posse então da vida eterna. Tome para você a certeza de que você em Cristo você está salvo. E se você cada dia tomar posse dessa vida eterna, o que significa você cada dia cultivar sua fé mais e mais de que esse mundo é passageiro e que a nossa esperança está no porvir, então você vai suportar todas as tribulações. Quando eu estava lendo essa parte, meditando, Paulo me fez lembrar da minha conversão. Moura, um dia você foi lá na congregação do Jardim Nova Terra, diante de várias pessoas, e confessou que você amava Jesus Cristo e queria andar com Ele. Naquele dia, Moura, você recebeu a vida eterna, a certeza de que você está nas mãos de Deus e que nada pode destruir a sua vida, a sua fé, porque você se entregou. Mas, Moura, você precisa guardar a sua fé. Você é um salvo, mas mesmo sendo salvo, você precisa guardar a sua fé. Então, o que é, irmãos, guardar a fé? Porque a Cássia aceitou Jesus Cristo um dia, e ela recebeu a vida eterna. A Eliana também. Todos que estão aqui, que se declaram confessos a Jesus Cristo, receberam a salvação. Todos vocês que confessaram Jesus Cristo têm a vida eterna. Então, todos nós precisamos guardar a nossa fé. E mais ainda, em meio a essas tribulações que temos passado. Esses medos, essas preocupações, essas ansiedades, esse rumo que o mundo está tomando. Não é nenhuma surpresa, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, 25, já disse dessas coisas. Que as tribulações viriam, que as dificuldades apareceriam, que nossa fé ia ser provada. Jesus Cristo já avisou isso, o apóstolo Paulo em Tessalonicenses disse isso, Apocalipse revela isso, que nós iríamos enfrentar. E todos esses, Jesus, o apóstolo Paulo e também Apocalipse, sempre exalta a pessoa que se converteu, foi salva e guarda a fé. E guarda a fé. Por isso, a minha palavra para vocês, guardem a fé. E o que é guardar a fé? Aqui, nesse texto, está dizendo o que é guardar a fé, no versículo 11. Eu quero ser rápido e pontual nesse versículo 11. Vejam o que diz o versículo 11, irmãos. Primeira coisa, o apóstolo Paulo fala: Timóteo, fuja dessas coisas. Apóstolo Paulo tinha feito, você lê depois Timóteo lá na sua casa, você vai ver que o apóstolo Paulo fez um monte de conselhos para Timóteo, dizendo: cara, não entra na maldade do mundo. O mundo é seduzido pelo dinheiro. Dinheiro se tornou um Deus.
Cara, não entra nas fofocas, não entra na maldade, não entra no ódio. Você vai ler, não entra na promiscuidade, não entra na perversão. Você vai ver um monte de coisa antes do capítulo 6 que o apóstolo Paulo fala. E aí, quando ele dá esse conselho, ele fala, fuja dessas coisas. Timóteo, não caia no caminho do mal, porque o mal vai aparecer para você todos os dias. Irmãos, todos os dias Satanás aparece ao nosso derredor com alguma proposta de mal. E nós precisamos fugir disso. Quando nós fugimos do mal, isso é guardar a fé. O apóstolo Paulo faz uma lista aqui também. Por exemplo, ele fala assim, busque a justiça, ou numa outra tradução, vivam a vida correta. Timóteo, guardar a fé é manter a sua vida justa e vivendo cada dia uma vida correta diante do mundo, diante da minha família, diante dos meus amigos. Busque a honestidade, busque a sinceridade, seja um promotor de justiça, de bondade entre as pessoas por onde você anda. Isso é guardar a fé. É manter o coração puro o tempo todo. Isso é guardar a fé. Qualquer momento que nós deixarmos a impureza se instalar no nosso coração, a nossa fé começa a cair, a diminuir. Porque nós distanciamos daquele que sustenta e que promove a fé no nosso coração. No texto continua dizendo, busque a piedade. Mas tem uma tradução que é muito mais gostosa de se ouvir. Tenha uma vida dedicada a Deus. Para guardar a fé, a nossa vida tem que ser totalmente dedicada a Deus, totalmente disposta a servir Deus, na igreja. Eu fiquei muito contente hoje, quando cheguei aqui, eu vi aquele movimento. A equipe do louvor cuidando, o Henrique ajustando lá, o Ayrton quase louco, ajustando tudo, mas focado. E a Pâmela lá, todo mundo se ajustando para receber os irmãos, e foi bonito de ver isso. Eu parei ali uma hora e fiquei olhando. Servir a Deus, e a igreja vai precisar de muita gente dedicada a Deus nesse tempo que nós estamos entrando. Uma vida dedicada a Deus. Eu penso também que uma vida dedicada a Deus é uma vida de oração. Eu passei essa epidemia toda dizendo para vocês, orem, orem, orem. Leiam a Bíblia. Porque vocês não vão poder se encontrar com seus irmãos para um dar uma palavra, para um orar por você. Então você precisa orar, precisa se conectar com Deus. Uma vida dedicada a Deus constantemente faz com que a nossa fé seja guardada. O apóstolo Paulo diz, Timóteo, busque a fé. Quando ele diz isso aqui, ele está dizendo, continue confiando, Timóteo. Fique sempre na expectativa de que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Quando você enfrentar suas dificuldades no pastorado lá em Éfeso, Timóteo, saiba que Deus está se movendo e algo novo vai acontecer. Tenha fé nisso. Eu tenho buscado acreditar que Deus vai fazer algo maravilhoso no nosso meio a partir dessa pandemia, e eu acho que já está fazendo. Porque Deus, Ele sempre faz com que a graça dEle, o poder dEle se manifeste, e muito mais quando a gente está enfrentando lutas e tribulações como enfrentamos. Irmãos, ele fala assim, busque o amor diariamente, se liberte do ódio, a minha interpretação do busque o amor, se liberte da maldade, perdoe, quando eu leio busque o amor, seja perdoado, suporte, apoie. O apóstolo Paulo está dizendo isso para cada um de vocês e para mim, irmãos. Escolha o amor. E assim a fé de vocês vai ser guardada. Busque a perseverança, ele diz também. Sejam perseverantes, não desanimem da vida cristã. Porque nós tivemos esse tempo de encontro, ou porque temos que usar máscara, porque todo esse ritual estressa a gente. Mas vai passar. Tem esperança. Meu coração tá essa esperança, vai passar. Iremos enfrentar outras tribulações, mas sempre tenha boa esperança, para poder continuar, para não entrar numa depressão, numa vida
de ficar parado e não seguir adiante com seus planos, sonhos e projetos. Eu conversei com algumas pessoas que me procuraram e algumas pessoas reclamavam sobre isso. Nossos sonhos, nossos projetos foram parados. Não. No começo da pandemia eu pensei isso também. Que Deus foi trabalhando. Não parou. Criou um novo momento, um novo estilo de vida. Mas os sonhos, nós é que fazemos. Experiência, eu comecei a estudar o inglês, lá, o ano passado estudei, e aí retomei, no tempo da pandemia, vamos procurar coisas para fazer, e comecei a estudar inglês. E um dia eu estou estudando, e eu falei assim, para que eu vou estudar inglês? Eu não posso mais viajar para a Europa, para os Estados Unidos, está tudo trancado. Eu não vou estudar nada não. Olha, e parei durante um tempo. Depois eu falei, mas agora eu parei o inglês, depois eu vou parar isso, daqui a pouco eu paro tudo. Não. E aí eu comecei a ter novos sonhos, novos projetos. Então, que você possa, se parou os seus projetos, retomar. No novo momento. Mas retome. Essa é a minha palavra sobre perseverar. O que persevera não vai desistir. Ele vai, obviamente, ele recebeu o seu baque, mas aí ele vai levantar, sacudir a poeira e seguir adiante. Focar e sonhar novamente. Eu quero sonhar novamente. E por fim, busque a mansidão. O apóstolo Paulo diz assim, Timóteo, noutra tradução, respeitem todas as pessoas. Seja manso, seja simples, valorize o outro, não atinja o outro, trate o outro com bondade, com gentileza, seja amigo, não vá para a briga, mas vá para a paz. Essa é a convocação do apóstolo Paulo. Portanto, irmãos, eu queria deixar essa palavra para vocês, todos que estão assistindo online e os irmãos que estão aqui. Guardem a fé. Existe um caminho para guardar a fé. Nós seremos grandemente testados em nossa fé. Mas se todos os dias pensarmos nesses conselhos do versículo 11, é só um versículo que você precisa ler para essa semana. E tentar entender o que Deus está te falando. Eu dei aqui uma prévia. A sua fé cada dia vai crescer mais, e mais, e mais. E quando a tribulação começar de uma forma mais intensa, você vai suportar. Guardem a fé no coração de vocês. Essa é a minha mensagem para todos. Que Deus nos abençoe. Amém? O exercício é esse. Lê o versículo 11. Pontuar como eu pontuei aqui. A, B, C, D. E olhar para cada uma dessas palavras. E tentar perseverar nelas. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para o grupo de louvor já vir à frente, vocês vão cantar mais um cântico. Depois, só deixar preparado, o Ricardo, depois do cântico, vai vir aqui à frente, naquele microfone. Compartilhar ali, pode ser? Cássio. Só não tocar. Depois você higieniza. E aí vai fazer uma oração. Ou se tiver outro microfone aí também. E vai orar, pedindo para Deus nos preparar para a ceia do Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque após 8 meses de pandemia, de lutas, de ansiedades, o Senhor proporcionou, deu sua resposta do sim, para que pudéssemos reiniciar nossas atividades aqui. Mas nós te agradecemos também porque nesse tempo nós pudemos aprender a tua fidelidade, o teu cuidado nos momentos das nossas lutas que nós passamos. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor está um Deus presente conosco, um Deus que nos ama.
Te agradecemos porque sabemos que o Senhor não vai nos desanimar. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor vai nos dar a força para correr essa corrida, Pai, para chegar à vitória, para manter a mansidão, a piedade. E por isso, Pai, nós também queremos te agradecer, porque o Senhor decidiu mandar o seu Filho Jesus para que viesse e morresse no nosso lugar. Nós te agradecemos pelo teu amor, porque Jesus derramou aquele sangue na cruz, deu o seu corpo em nós, por troca da nossa vida, Pai, dos nossos pecados. E agora, nesse momento, nós estamos aqui para poder relembrar este momento, relembrar da morte, do sacrifício, mas principalmente relembrar do amor, da ressurreição, da alegria que nós temos agora, de termos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus no momento que aceitamos e confessamos a Cristo. Obrigado, Pai. Abençoe em nome de Jesus agora, eu te peço esse momento que nós vamos ter. Abençoe, Pai, os elementos aqui dessa mesa também, o pão e o vinho. Cuida para que possamos sempre ter esse momento de gratidão, de renove a nossa fé, a nossa esperança, que muito em breve possamos estar também, Pai, revendo na glória todo esse momento com alegria e gratidão. E em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele diz que ele tinha um alvo, um foco, e a sua corrida era para esse alvo, para Jesus Cristo. O único jeito de guardarmos a nossa fé do jeito que eu preguei é quando a gente faz como o apóstolo Paulo, olha para Jesus e confia que Jesus está conosco. E um dos grandes atos de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter fé e conseguir guardar a fé, foi o seu ato de entrega na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele sabia que se ele não fizesse aquele sacrifício, não haveria possibilidade de salvação para o ser humano. Não haveria possibilidade de experimentarmos a fé e muito menos de tomarmos posse da vida eterna. Por isso, quando nós celebramos a ceia do Senhor, é um momento de alegria, porque nós lembramos o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. Quando Jesus Cristo nos convida para a sua mesa, Ele quer, antes mesmo de ministrar a nós o perdão, Ele quer que confessemos os nossos pecados também. O apóstolo Paulo também ensinou que nós deveríamos examinar o nosso coração. E diante do Senhor confessar todos os nossos pecados. E com os nossos pecados confessados, nós tomarmos da ceia do Senhor. Por isso é um tempo em que você fecha os teus olhos, pensa um pouco a respeito da tua vida, de como você tem guardado a sua fé, como tem sido o seu caminhar com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. E se você perceber que em algum momento há pecado, há iniquidade, há falhas, esse é o momento de você confessar a Deus esses pecados. E Ele está com os braços estendidos na cruz do Calvário para te acolher, para te perdoar, para te receber e ceiar com você. Obrigado, Senhor, porque Tu nos perdoa. Os Teus braços sempre estão abertos para nos acolher. Que nós possamos sempre
nos ajoelhar diante dos teus pés, Jesus, e confessar os nossos pecados. Porque tu és fiel, justo, para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. O Senhor nos faz novas pessoas através do teu perdão. Obrigado, porque o Senhor está aqui esta manhã, ministrando aos nossos corações com a ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na noite em que Jesus foi traído, ele teve um encontro com os seus discípulos ao redor da mesa. E durante o momento em que Jesus estava se alimentando, ele toma um pão e ele levanta aos céus, agradece a Deus pela provisão. Depois de partir, Jesus Cristo oferece a todos os discípulos, dizendo: comei dele, fazei isto em memória de mim. Jesus Cristo também, em um momento daquele jantar, ele toma o cálice, ele ergue ao céu, agradece ao Senhor pela provisão. E Cristo oferece a todos nós, a todos os discípulos dele, dizendo: bebei dele, fazei isso em memória de mim. A ceia, ou melhor, o sangue, ele lembra a aliança que Jesus Cristo fez por amor de nós. Foi porque Jesus Cristo morreu na cruz e derramou precioso sangue que nós tomamos posse da vida eterna. A fé que temos veio porque Jesus Cristo se entregou por nós. Por isso nós vamos comer do pão e tomar do cálice, lembrando do nosso Senhor Jesus Cristo. Você recebeu o pão e o cálice, é a nova forma de ministrarmos ceia. Então, se alguém tiver faltando, pode pegar ali, a Pamela entrega. Ok, todos estão, né? Então nós vamos juntos abrir o pãozinho, cuidado para não cair, e vamos comer do pão. Fazer isso em memória de mim. Se caso alguém cair, vai lá e pega outro, tá bom? Da mesma forma, nós vamos tomar do cálice. Então, você abre aí. Jesus nos ensinou a beber em memória dele. Que o Senhor possa, através desses elementos e pela ação do Espírito Santo, aplicar em nossos corações a fé, a força para seguirmos adiante. Amém. Estou parado aqui porque está bonito, estava com muita saudade de ver as famílias juntas, tomando a ceia, sendo ministradas pelo Senhor. Que em breve mais irmãos que estão assistindo agora online possam estar conosco e assim nós, durante esse tempo,
vamos retomando devagarzinho. Guardem a fé, tenham paciência, cuidem um dos outros, abençoem uns aos outros. Nós todos precisamos disto. Na hora de sair, você deposita o copinho lá, a Pamela já está orientando. Vamos encerrar o culto, irmãos, nos colocando de pé. Eu quero ministrar a bênção sobre a vida de vocês. Que o Senhor os guarde durante a semana. Semana que vem nós possamos estar de volta, celebrando a Ele. Senhor, o Senhor dá presentes para o teu povo. Hoje o Senhor me deu esse presente, nos deu esse presente, Pai, de poder contemplar mais esse passo que a tua igreja dá em direção ao retorno das atividades presenciais. Nos ajuda a correr esta carreira com a fé que o Senhor nos oferece. Não deixa com que o desânimo tome conta do nosso coração. Que seja este momento algo que gere muito mais esperança nas nossas vidas. Que o Senhor proteja cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes e cada um dos meus irmãos e irmãs que estão assistindo o culto online. Livra-nos todos do mal. Nos dê a alegria de servir o Senhor, de honrar o teu nome. Que o Senhor possa nos proteger esta semana deste vírus. E que o Senhor permita com que o nosso país seja abençoado pelo Senhor, que o mundo seja visitado pelo Senhor e muitas maravilhas do Senhor atinjam as pessoas. É a minha oração esta manhã, em nome de Jesus. Amém. E que a graça, o amor, a misericórdia do nosso grande e maravilhoso Deus e Pai, que a comunhão, a compaixão, a proteção, a amizade do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder, a cura, o consolo do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Só as famílias podem se abraçar. E que seja esse tempo uma expressão de carinho. Só lembrando para a gente manter as distâncias, cuidado para não aglomerar, mas que Deus abençoe vocês nesse tempo de retorno para casa.